E aí eu queria também te perguntar, que é o tema do nosso episódio de hoje aqui, que, pô, diante de tudo que você estudou, que você viveu, de mentorias que você fez, experiência própria, quais são as 5 maiores lições anabólicas que alguém pode ter, um cara que está começando, que quer hipertrofiar a máxima, que quer extrair o máximo de volume? A gente falou até que em lições underground, mas eu acho que eu vou expandir 5 lições de maneira geral, anabólicas, ou as 5 maiores leis anabólicas, ou as 5 coisas que vão te trazer mais volume, os 5 pontos principais, se deixa isso mais claro. Aham. É que, falando de maneira geral, porque o anabolismo, o ganho de massa magra é um processo lento e crônico, né? Então, Sim. o que eu vou fazer agora vai impactar lá na frente. Então, a primeira coisa que é uma regra, realmente, às vezes o pessoal não gosta de ouvir, acha que é meio taxativo, que é a consistência, né? Construir massa magra depende de consistência, tanto no treino, na dieta, na rotina, né? Como eu falei agora há pouco, ser bodybuilder por 2 anos é muito fácil, difícil é ser quando a evolução está mais lenta, né? Então, ser consistente, ter que abrir mão das coisas, sacrificar, faz parte. Um- 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 uma segunda lição, que era algo que eu demorei a aprender, que faz parte da evolução do físico, é parar de insistir numa rota que não é mais benéfica. O que isso significa? Hum. É eu continuar num booking onde eu já não estou mais progredindo, onde o meu apetite já não está bacana, a digestão está sobrecarregada, o meu BF está subindo demais, o rendimento de treino não está legal, estou começando a sentir dor, etc. Se essa rota ela não é mais viável, se eu atingir um teto no booking, continuar insistindo como se um booking ad eternum fosse me botar nos 100 quilos, por exemplo, é erradíssimo. Eu demorei a entender isso, né? Então, para eu construir massa magra, eu preciso entender os limites transitórios que o meu corpo impõe para mim. E esse limite existe tanto no booking quanto no cutting, né? O terceiro, Tem um ponto específico de BF que você fala, chegou aqui, corta o booking e vai para cutting? Ou isso vai variar de pessoa para pessoa? não é que varia de pessoa para pessoa, varia da concentração do BF. Ou Ah, ok. seja, eu posso ter 13 de BF se ele está bem dividido, mas se eu tenho bem dividido sem tênis, né, Sim. das dobras, né? Agora, eu posso ter 12 e ainda continuar o booking, mas eu posso ter 13 de BF com uma dobra de bíceps e tríceps de 4 milímetros, de uma suprelíaca de 8, mais uma abdominal de 18. Nesse caso, eu não continuaria. Ou seja, com muita Porque gordura acumulada no abdômen nesse caso. Exatamente, exatamente. Aí, nesse caso, eu não continuo. Mas, de maneira global, eu geralmente fico na casa de 13 a 14. Se eu for usar como referência só o BF, né? 13 a 14 eu particularmente não. A não ser que eu tenha uma margem para adentrar com GH, com IGF, com mais hormônios. Aí, se o atleta ainda aguenta comer, está treinando bem, dormindo bem, e a gente está tentando fazer um trabalho, ele não está muito retido, está tentando fazer um trabalho para migrar de categoria, às vezes a gente paga o preço. Mas, Tá. assim, de maneira genérica, 13, 14% bem distribuído é o limite para mim. Você gosta de mini cutting? Eu acho que é uma Tipo, estratégia válida hum, para um atleta que não está com BF muito alto, que não segura muita retenção e com o intuito apenas de quebrar platô. ok. Se for um platô não muito agressivo. Tipo, Tá. eu tenho margem para evoluir, não aguento mais comer, tenho margem de BF. Então eu vou tirar um pouco esse ambiente inflamado de um off com alto volume de comida durante 6, 8 semanas, porque eu tenho margem para continuar no booking. Agora, se Ok. é um platô muito agressivo, onde já tem previsão de lesão, onde o BF já está estourando demais, onde o atleta já não aguenta ver comida, que está quase vomitando, que a digestibilidade está muito ruim, está se queixando demais, mesmo que eu tire 2 dias com volume de comida muito baixo, aí eu realmente vou precisar de um cut muito mais extenso para quebrar esse quadro, para daí poder fazer um booking que vale a pena novamente. Porque de nada adianta eu fazer um mini cutting para fazer um booking que vai me dar 1 quilo a mais na balança também. Eu só estou Boa. perdendo tempo daí, né? Boa. Terceira lei?
terceira lei, ela Ou está lição? diretamente ligada, lição está diretamente ligada com a primeira. O cutting é tão importante para a evolução do físico quanto o bulking. Porque numa fase de cutting, a partir do momento que eu atinjo um platô de bulking, ela, além de reduzir o meu BF, que é uma margem que eu tenho para trabalhar depois, para ter aumento de BF, que fatalmente vai acontecer no processo de booking, ela me dá tempo para criar um ambiente favorável para ganhar massa magra novamente. Então, durante um cutting bem manipulado, eu tenho uma melhora de aparato celular também para ganhar massa magra. Eu estou hormonizando, eu estou treinando. Então, vai ter aumento de célula satélite, de receptor androgênico, porque eu ainda estou treinando e usando hormônio. Eu vou ter uma melhora da Ok. sensibilidade à insulina, eu vou ter uma melhora de capacidade de síntese proteica muscular, quando eu voltar a botar nutriente novamente, eu vou ter uma melhora de capacidade de treino depois, porque eu vou estar mais bem nutrido, né? Então, o processo de cutting, ele cria um ambiente favorável para eu voltar a construir massa magra depois também. Por isso que bodybuilder que compete, no geral, tem um nível e uma magnitude de evolução muito maior do que os que não competem, porque ele faz esse extremo de cutting que geralmente quem não compete não faz. E esse extremo quebra o platô num nível muito mais agressivo, cria um ambiente muito mais sensível e responsivo para construir massa magra do que eu não ter esse momento. Então o pessoal às vezes tem medo, pô, mas eu tô pequeno, não quero fazer cutting, não tenho o volume que eu quero. Independente, esse cutting vai ser importante para você chegar no físico que você quer. Eu aprendi isso na Força Aérea, quando eu fiz um cutting obrigatório, quando eu estava em curso de formação, né? E eu vi que depois que eu fiz esse cutting, o meu físico estourou. Eu ganhei muito mais volume, com mais maturidade muscular, com controle de BF muito maior, coisa que eu não tinha feito nos primeiros 3 anos, Cara, mesma coisa né? comigo. Eu tinha a meta, era 3 dígitos, era 100. A minha meta era. O meu número era mais simples que o seu, não era 110, 49, 78, enfim, alguma coisa. Era só era Aham, 100 quilos na balança. E tinha um aham, italiano, que foi um dos primeiros bodybuilders que eu conheci lá em São Carlos, o Mirko. E era bodybuilder na Itália, e veio pro Brasil, casou com uma brasileira e tal. O cara, pô, gente fina pra caramba. E ele falava, faz um cutting, faz um cutting. Mas tô pequeno, eu quero bater. Não, confia em mim, faz um cut, mas como se fosse competir. E tal. E quando eu comecei a fazer isso aí, realmente eu comecei a colocar mais músculo, manter o BF mais baixo, ter uma qualidade muscular melhor, etc. Assim, é bizarro o quanto que isso é verdade, o quanto que isso se aplica realmente, cara. só cuidando para fazer um cutting que não sobrecarregue, né? Que não É, desgaste demais, etc. Porque daí o cara vem com um puta rebotezão depois, ganha 15 quilos em 10 dias e acha que evoluiu e no final não evoluiu, né? ó, Isso é comum de acontecer. Mas é isso mesmo. Bom, você passou na pele, né? Então você sabe como é que é, né? E natural ainda, né? natural, E natural. natural ainda, que é mais complicado. Pois é. Mas é, isso aí também não é tão mais complicado, não, cara. Isso aí é. É que é mais complicado porque a evolução ela é menos, ela é mais lenta e menos perceptível do que hormonizando, né? Sim, Então, isso assim, é. demora mais tempo até você entender o que está acontecendo e manipulando. Então, tem que ser ainda mais consistente e mais paciente, né? É, e a margem para erro é menor, assim, o lance Bem é, o que menor. eu vejo é isso. Eu às vezes comparo, eu gosto muito de jogar videogame, cara. Não sei se você gosta de game ou não, mas eu adoro Souls-like, eu adoro Elden Ring. E aí eu sempre falo, pô, se você não entende de game, vai ficar meio fora para você, mas quem tá vendo aí manja, o cara que é natural, ele tá no level 1 com a espada quebrada sem upar, ou level 5. Dá pra você ir adiante, dá para você avançar no jogo. Só que se cada briga que você fizer, você tomar uma porrada é hit kill, você vai morrer, assim, você vai ter que voltar muito, vai perder muito tempo, etc, etc. O harmonizado, ele já tá no level 58, com a espada upada no 10, com a magia fodida. Então não quer dizer que ele não se esforce, ou que ele não seja bom, ou que ele. Não, só que ele já tem um meio ali que permite que ele tenha um erro ou outro. Se ele der uma deslizadinha ou outra, o prejuízo é menor e ele tem uma recuperação mais rápida, não perde tanto tempo. O natural, cada erro que você faz ali, pô, tava em cutting e comi o mundo, não era para comer ontem. Cara, vai demorar mais, você perde mais dias, etc. Assim. Mas é É isso aquela mesmo. história, né, cara? Eu não gosto muito de. Eu sempre fui natural, eu acho que é um meio de treinar, mas
não dá pra gente se julgar melhor que o harmonizado ou alguma coisa assim, porque às vezes acontece, né? Eu não acho isso tão legal assim, tento combater esse pensamento. E a quarta lição? A quarta lição seria sobre treinamento, tá? Essa daí, no caso, é a minha visão de treinamento da forma que eu trabalho e que o meu físico evoluiu, né? É não mudar o treino toda hora, achando que tem que dar choque muscular e enganar músculo, como se essa mudança frequente de estímulo fosse o segredo para você desenvolver músculo. Dentro do meu entendimento, hipertrofia é um processo de adaptação fisiológico-muscular. E essa adaptação, essa necessidade de adaptação, ela ocorre a partir do momento que eu progrido num tipo de estímulo. E se eu mudo o estímulo toda hora, eu não consigo ter progressão nele. Aí não ocorre adaptação. Então, a partir do momento que eu adequo um treino, adequei ali o volume, a frequência, etc., e aí tem a ordem, a escolha dos exercícios, a ordem dos exercícios, e eu me adaptei a ele a ponto de achar as cargas, eu tenho muita coisa para evoluir nesse treino. Eu tenho a carga para evoluir, o controle da cadência, a amplitude, qualidade da contração, né? Tem muita coisa que você evolui e cada detalhe que eu vou progredindo é estímulo para ter uma adaptação fisiológica muscular e, consequentemente, evoluir o físico. Só que construir massa magra leva tempo. Então, não é 2 meses progredindo num treino que eu vou ter informação suficiente para construir massa magra o suficiente para saber o que foi bom e o que não foi no treino. Então, a partir do momento que você define um treino em Booking, por exemplo, né, aquilo que você está priorizando, etc., cria uma matriz de treino e respeite essa matriz e progrida nela. Se eventualmente aí talvez você não esteja conseguindo progredir o suficiente, ou talvez não esteja se recuperando o suficiente, ou se o rendimento de treino está caindo da metade do treino para o final, você vai fazendo ajustes, vai fazendo adaptações em cima daquilo que você está sentindo na hora. Mas querer mudar o treino todo mês, agora eu vou mudar tal exercício e tal divisão e tal frequência, no meu ponto de vista, isso limita a sua evolução. Né? Você tem que ter controle daquilo que está fazendo e do quanto você está progredindo para você entender o que funciona em você naquele momento, que não necessariamente é o que vai funcionar daqui a 5 anos também, porque o contexto vai mudar completamente. Mas, no meu ponto de vista, às vezes você mantém o mesmo treino durante o ano inteiro. Você só faz correções. Porque esse mesmo estímulo que você está adaptado é o que vai fazer você ter controle e continuar progredindo. Inclusive, training cutting, eu nem mudo ele, para ter ideia. Porque, para mim, a ideia do training cutting, como dificilmente eu vou ter evolução muscular, é proteger gasto energético, proteger massa magra e proteger densidade muscular. Então, não faz sentido eu ficar mudando estímulo para um treino que eu estou adaptado. Eu posso reduzir volume, posso entrar com uma variável ou outra de treino, posso mudar um pouco a frequência, etc. Mas a base, a estrutura do treino, eu não mudo. Interessante. Eu também eu concordo com isso, tá? Eu fico feliz, porque a maneira que eu penso, e quando tem um cara foda como você falando assim, eu concordo, e o jeito que eu faço, eu fico contente, cara. Porque realmente, às vezes, tinha isso, né? Tinha o método Wader, que era o método da confusão, e tem que trocar o treino, e se não trocar, é legal que isso também já caiu por terra, e a gente consiga entender esse lance de conseguir estruturar um negócio para que a gente consiga entender ou ter a percepção do que está progredindo e como está progredindo. Quinta lá, Lembrando que quinta. não quer dizer que eu acho errado os outros, né? Assim, eu acho errado Não, para mim, né? Que eu sim. não trabalho, né? Não, a gente tem que deixar tudo isso bem claro hoje em dia, né? Embora esteja subentendido, mas a gente, pô, Porque o negócio tá sempre tem foda. crítica. É. Sempre E tem não crítica. é, isso aqui não é falando de ninguém, ele tá dando a opinião dele, eu tô dando a minha opinião aqui sobre o que a gente faz, né? Não, enfim. E a quinta lei Tá. ou A lição? quinta, tá. Se puder estender para uma sexta, seria sobre hormônio. Se não quiser falar de hormônio, Que não, a gente eu estende fico para 10. A quinta seria a questão nutricional, que nesse caso, eu até aprendi um pouco mais rápido, mas isso, Edu Correia, eu aprendi com o Edu Correia, na verdade, no livro dele, no filme dele, Like a Machine, né, que uma boa dieta tem que ser uma dieta, uma rotina que até um certo ponto tem que ser prazerosa e tranquila de se executar. Porque como o bodybuilding pede consistência, é muito difícil você ser consistente por muito tempo, quando é muito sofrido e muito estressante a tua rotina, né? Principalmente a nutricional. Então, eu sou um pouco mais flexível com a dieta.
né? O Patrick Tuor, ele corta adoçante, corta um monte de coisa, etc. O Matt Jensen, o Spin, o Milos, eles são um pouco mais tranquilos. O Omar Ventura é um pouco mais chato, né? Eu particularmente eu defendo de torne a dieta mais prazerosa. Então, um café da manhã com ovo, talvez um pouquinho de queijo, algumas frutas, um iogurte, sabe? Um frango com molho de tomate, um pouco de barbecue, uma carne vermelha preparada um pouquinho diferente, um macarrão com molho de tomate, uma batata ali com um pouquinho de leite semidesnatado para fazer um purê, pelo menos em fase de bulking, com volume de comida muito alta, torna a vida do bodybuilder um pouco mais prazerosa e menos estressante. E como o próprio Edu Corrêa diz, o estresse mata o bodybuilder. E uma dieta ruim é estresse. Uma dieta ruim deixa a gente impaciente, de saco cheio, com vontade de comer porcaria. Então, se a dieta é mais agradável, mais palatável, torna a vida do bodybuilder mais fácil. Eu acho que com a quantidade de acesso e de recurso que a gente tem hoje em dia, não tem necessidade de ser tão agressivo na maior parte do tempo. É como você mesmo falou agora há pouco, Shein, a tolerância para erro para o natural é muito menor do que para um hormonizado, correto? A partir do momento que eu estou usando o recurso, eu posso ser um pouco mais flexível na minha rotina, que eu não vou ter quase nada Hum, de prejuízo. E se eu for ter, eu consigo manipular para meio que neutralizar isso. Então, ter uma rotina um pouco mais prazerosa facilita a vida do atleta. Então eu sempre tento trabalhar assim, né? Eu demoro a cortar a refeição livre. Ah, não, mas bodybuilder tem que se fuder, etc. Cara, se a gente for seguir para essa linha, então bodybuilder, então todo mundo quero ver fazer hoje. Batata doce e frango sem sal na água destilada. Ninguém vai fazer. é. Ninguém corta a testosterona e joga anastrozol todo dia. Ninguém vai fazer. Então, ou vai no limite ou não vai, né? Então, tente flexibilizar o máximo que puder, e aí só na reta final mesmo aperta. Eu acho que isso ajuda muito a conseguir ter uma boa qualidade de vida, porque hoje em dia, geralmente você não é só bodybuilder, né? Você é pai, você é marido, você tem família, você trabalha. Então, para conseguir conciliar isso de uma maneira bacana, eu acho que é interessante ser mais inteligente com a tua rotina. Legal, cara. Isso é muito interessante. Concordo também, muito, 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 muito. E tem aí a sexta lição, então. Até ó o sorrisão, ó o sorrisão. Não, Ah, não podia garoto. faltar, né? Essa aí não podia faltar. Então, com relação à questão hormonal, isso pode ser um pouco polêmico, né? Mas isso acontece comigo, com vários atletas me procuram, eles pedem a minha opinião, né? A respeito de, Manu, será que eu começo a hormonizar agora ou não? E hormonizando, será que eu faço TPC? Será que eu faço TRT? Né? Então, como isso é uma dúvida comum, isso faz parte do bodybuilding, eu acho que é bacana servir como uma lei importante para quem quer competir e competir em alto nível. Se você quer competir, hormonizar e competir em alto nível, hormonizar é uma coisa, é uma consequência, é algo que vai acontecer e não tem como fugir disso. Deixar de hormonizar é um período em que você vai ter, vai dar uma ré na sua carreira, que você vai retroagir, que você não tem como você parar de hormonizar e fazer uma TPC e ter uma baixa hormonal e não piorar o seu físico. E não só isso, você vai piorar o físico e vai perder tempo em que você poderia estar evoluindo o seu físico. Então, a partir do momento que você colocou na sua mente que você quer ser um atleta, que você quer competir, é importante entender que isso é uma rota que não dá para voltar atrás enquanto você quiser ser um bom atleta. Então, pensar em fazer TPC ou ficar prorrogando demais, postergando demais o início do uso de hormônio, talvez não seja muito inteligente, porque você vai competir com atletas que vão começar muito antes, que provavelmente vão abusar muito antes e que provavelmente não vão deixar de usar em momento algum. Obviamente, você vai fazer um cruise, talvez uma TRT, vai tirar um pouco o pé, mas a nível de competição, é, tirar muito o pé não vai ser muito inteligente, porque vai te deixar em desvantagem com os outros, né? Isso me ajudou, pelo menos até o Mister Universo, né? Eu não, eu fiz TPC em alguns momentos, aí depois eu fazia cruise ou TRT e me ajudou a não ter os colaterais da baixa hormonal e continuar evoluindo. Eu extrapolei demais depois, eu passei do ponto, mas com atletas hoje que, né, conseguiram o seu lugar ao sol, que ganharam Procard, etc., se tem uma coisa que ajudou eles foi justamente não pararem no tempo, né? Parar de hormonizar e etc. faz você parar no tempo, coisa que os outros, no geral, não vão fazer, né? Então, obviamente, tem que ter alguém cuidando, acompanhando, o médico, o cardiologista, fazer exames, etc.
mas só ser um pouco mais esperto com relação à estratégia de timing, para que não perca o tempo em regredir o físico, e não evoluir o físico e piorar a resposta.